Você já imaginou dormir cercado por um exército inimigo e acordar com todos eles mortos, sem que uma única espada fosse levantada? Parece cena de filme, mas aconteceu de verdade. Ninguém ouviu passos, nenhuma trombeta soou, nenhum guerreiro de Israel saiu para a batalha, e ainda assim a vitória veio. Uma noite misteriosa em que Deus lutou por seu povo, completamente sozinho. Ninguém viu, ninguém ajudou. Mas pela manhã o impossível já havia acontecido. Essa é a história da noite em que o próprio Deus guerreou e venceu, em silêncio. Imagine uma cidade inteira cercada, soldados inimigos por todos os lados, nenhuma saída, nenhuma esperança. Esse era o cenário em Jerusalém quando o poderoso rei Senaqueribe, da Assíria, trouxe seu exército de 185.000 homens para destruir o povo de Deus. O medo dominava os corações. A derrota parecia certa. Mas havia um rei fiel dentro dos muros, Ezequias, e havia um profeta que ainda ouvia a voz de Deus, Isaías. Enquanto os inimigos zombavam, dizendo que nem mesmo o Deus de Israel poderia salvá-los, Ezequias se ajoelhou em oração. E foi ali, no silêncio da noite, que algo extraordinário aconteceu. Deus agiu. Sem alarde, sem espadas, sem cavaleiros. Ele lutou e venceu, sozinho. Ao amanhecer, os israelitas encontraram todos os inimigos mortos. Eles não haviam movido um dedo. O impossível havia se cumprido diante dos olhos de todos, sem que ninguém visse como. Se você ama conhecer os mistérios e as maravilhas da Palavra de Deus, inscreva-se agora no canal Bíblia e Fé. Aqui cada história revela mais do poder divino que ainda age hoje. Prepare-se para se emocionar com a noite em que Deus lutou e ninguém viu. A noite era fria. O silêncio pesava sobre Jerusalém como um presságio de tragédia. Pelas muralhas da cidade, os guardas mal conseguiam manter a esperança viva enquanto vigiavam o vasto acampamento inimigo. Eram 185.000 soldados assírios cercando a cidade santa. Guerreiros endurecidos pelas batalhas, determinados a esmagar qualquer resistência. O poderoso rei Senaqueribe, comandante desse exército implacável, já havia conquistado inúmeras cidades de Judá. Agora, ele queria o coração do povo, Jerusalém. Dentro dos muros, o rei Ezequias caminhava aflito pelo palácio. O povo estava aterrorizado, e não era para menos. Os mensageiros assírios haviam entregue cartas repletas de escárnio e ameaças. Diziam que nem o Deus de Israel poderia salvá-los, pois os deuses das outras nações não impediram a conquista da Assíria. A soberba de Senaqueribe era tamanha que ele enviou seu oficial, Rabsaqué, para humilhar os judeus em plena praça pública, gritando em hebraico que a rendição era a única saída. Mas Ezequias não se dobrou. Ele não correu para reunir soldados, não enviou espiões nem reforços. Ele correu para o templo, pegou as cartas de afronta e as estendeu diante do Senhor. Prostrado, orou com o coração quebrantado. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, tu és o único Deus sobre todos os reinos da terra. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Deus ouviu. Enquanto os tambores de guerra assírios retumbavam no vale, uma resposta divina era liberada do céu. O profeta Isaías, homem de Deus, foi até o rei com uma mensagem direta do trono celestial. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que eu o farei voltar pelo caminho por onde veio, e ele não entrará nesta cidade, diz o Senhor. A promessa era clara, mas nada mudou visivelmente naquela hora. O inimigo continuava acampado, forte e numeroso. As espadas ainda brilhavam à luz da fogueira. Os gritos de guerra ecoavam noite adentro,
E foi aí que aconteceu o impossível. Na calada da noite, sem alarde, o Senhor enviou um único anjo. Apenas um. Um mensageiro celestial desceu ao acampamento assírio, e enquanto os soldados dormiam, foi ceifando vida após vida. Não houve batalha. Não houve som de conflito. Apenas o silêncio sobrenatural de um exército que caía morto pela justiça divina. Ao amanhecer, quando o povo de Jerusalém acordou, viu um cenário inacreditável. 185.000 soldados mortos. O exército mais temido do mundo havia sido aniquilado. Sem que um único israelita sequer empunhasse uma espada. Deus lutou. Deus venceu. Deus fez o que nenhum homem podia fazer. Essa história nos ensina algo profundo. Deus luta por nós no silêncio. Muitas vezes olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e pensamos que tudo está perdido. O inimigo é grande. Os recursos são escassos. A lógica humana aponta para a derrota. Mas é exatamente nesse ponto de vulnerabilidade que o poder de Deus se revela de forma mais gloriosa. Nem sempre precisamos ver para crer. Ezequias não viu exércitos celestiais, não teve visões, nem sinais estrondosos. Ele apenas orou e confiou. Seu gesto de fé foi suficiente para mover o céu. Enquanto ele dormia, Deus estava em ação. E quantas vezes isso também não acontece conosco? As batalhas que travamos em silêncio, no quarto, no pensamento, na alma, são aquelas que Deus mais honra. O invisível de Deus é mais real que o visível do homem. Senaqueribe tinha 185.000 soldados. Ezequias tinha apenas um Deus. E isso foi mais do que suficiente. O que os olhos não viam, a fé abraçava. O que os soldados de Jerusalém temiam, Deus já havia vencido. E o que parecia ser o fim, se tornou o início de uma nova fase de esperança para o povo de Judá. Ao final dessa história, Senaqueribe fugiu envergonhado. Voltou para sua terra derrotado, e ali mesmo, em seu templo pagão, foi assassinado por seus próprios filhos. Um destino trágico para quem desafiou o Deus vivo. Jerusalém foi salva, não pela força humana, não por estratégias militares, mas pela fidelidade de um rei que confiou no Senhor e clamou por socorro. E você? Está cercado por medos, pressões, diagnósticos, dívidas, problemas familiares. Talvez tudo ao seu redor grite que não há saída. Talvez você já tenha ouvido palavras duras, zombarias, ameaças. Mas lembre-se, Deus ainda luta pelos seus, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando tudo está em silêncio. Clame como Ezequias, espere como Jerusalém e confie como Isaías. Porque quando Deus decide agir, Ele não precisa de ajuda. Ele só precisa de um coração quebrantado e de uma fé que acredita, mesmo sem ver. A noite em que Deus lutou sozinho é um lembrete eterno de que Ele nunca abandona os que na Ele confiam. E ainda hoje, Ele continua agindo nos bastidores, vencendo guerras em silêncio, derrotando inimigos invisíveis e provando que sua presença é mais poderosa do que qualquer exército da terra. Deus luta por você, mesmo que ninguém veja. A história dessa noite misteriosa, onde Deus agiu sozinho e em silêncio, é mais do que um relato antigo. É uma mensagem viva para os nossos dias. O mesmo Deus que enviou um anjo para derrotar um exército inteiro enquanto o povo dormia, é o Deus que continua lutando por você, mesmo quando você não vê, mesmo quando tudo parece silencioso demais. Há momentos em que as ameaças nos cercam, em que o medo parece maior do que a fé, e as vozes do mundo dizem: você vai cair. Mas é exatamente nessas horas que Deus começa a agir. Não com barulho, não com alardes, mas com poder. Deus ainda luta sozinho por você. Quando você estiver dormindo, Ele estará agindo. Quando tudo parecer perdido, Ele estará vencendo por você. Por isso confie, espere, ore como Ezequias. Entregue como um filho que sabe que tem um pai poderoso. A vitória que você não vê está sendo escrita no invisível.
Se esta mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal Bíblia e Fé. Aqui você encontra esperança, direção e fé renovada em cada vídeo. Compartilhe este conteúdo com alguém que precisa lembrar. Deus ainda luta por nós, mesmo quando ninguém vê.